Olá, pessoal do Vinhos e Prazeres. Eu estou aqui mais uma vez para falar da vinícola Raízes do Baú. Fica no estado de São Paulo, próximo a Minas Gerais. E essa segunda etapa foi uma visita que eu fiz, que é o roteiro enoturístico, e a revista francesa Vigne et Terroir escolheu uma vista mais bonita de vinícola, fazendo parte das melhores do mundo. E vocês vão ver que é muito bonito realmente da vinha você enxergar a Pedra do Baú e muito próxima. Se vocês gostaram, curtam e sigam o canal que sempre traremos novidades para vocês. Obrigado, até logo. Então, Marcelo, conta aí como é que funciona o enoturismo aqui. Bom, é assim, o nosso cliente, nosso turista chega lá no Empório, né? Então ali a gente dá as boas-vindas, ele toma água, passa pelo banheiro e tal, e sobe, né? Sobe para cá. Por que esse cuidado todo? Porque nós vamos ficar aqui em cima, o tour dura 2 horas, né? Entre 2 horas, 2 horas e 15, por aí. Nós temos um papo, né, que dura aproximadamente entre 1h15 e 1h30, ali naquele pergolado, né, ou ali atrás no outro, né, depende do tamanho do grupo, né, e aí o que nós fazemos nesse papo? Nós contamos como a história da descoberta da produção do vinho de inverno, né? De como que esse método da dupla poda foi desenvolvido. Falamos um pouco sobre clima, falamos um pouco sobre a produção da uva em si, né? Os desafios que ela apresenta, das dificuldades, das facilidades, né? Claro. E falamos um pouco sobre vinhos em geral, bem pouquinho, né? Mas falamos um pouquinho até sobre a harmonização, levando em conta os conhecimentos que a gente passa ali naquele momento, né? Falamos sobre ácidos, falamos sobre brix, falamos sobre da importância desses elementos para o próprio vinho e como que a gente faz uma harmonização bacana, né? Terminado isso, a gente vai então daí para o vinhedo, né? E ali tem uma visita que dura aproximadamente de 20 minutos a meia hora, e grande parte daquilo que a gente viu lá em cima é demonstrado lá no vinhedo, né? Olhando a planta, como é que, o que é enxerto, o que é porta-enxerto, o que é como que é o cacho, como são as flores das uvas, que pouca gente sabe como é, né? As cicatrizes que a poda deixa nas espaldeiras, e o que são as gemas, enfim, vai depender muito do momento em que as plantas estão, né? Claro. E aqui você pode até mostrar as duas, né? Já que você tem duas Exatamente. colheitas. Aliás, é muito comum, era, né, antes da pandemia, a gente receber pessoas que vinham do exterior, delegações que vinham do exterior, para entender como era o processo de uva no Brasil. E quando chegava aqui em São Paulo, topavam, ou Minas, né, topavam com a uva de inverno. E é muito frequente eu ter as duas paisagens. Exatamente. Né? Eu tenho uma paisagem em que a uva está com cacho, a flor, a planta está exuberante, etc. Tal, e do outro lado parece que passou o apocalipse, né? Tudo destruído, tudo seco, né? E eles não acreditam, mas os estrangeiros falam, não é possível que isso exista, né? Esse método é muito particular nosso, né? É uma grande conquista, uma grande contribuição para o mundo do vinho. Não por menos o Murilo recebeu aí um prêmio aí agora há pouco tempo, né? De uma das 200 mais importantes personalidades do mundo do vinho, por conta dessa sacada, né? Essa genial sacada que ele e a equipe dele tiveram. Claro, verdade. Aqui é Pinot Noir, né? Então ela foi colhida em janeiro. Eu vou te mostrar uma coisa, olha que coisa interessante. A videira
É uma planta extremamente tinhosa, né? E veja, o que você está vendo de curioso aqui? É que ela tá trepadeira, né? Ah, ainda já tem uma sementinha aí. Olha só, não foi feita a poda. Que interessante, né? Já começou a querer produzir, né? Você vê? Ela é uma coisa impressionante, quer dizer, ela deveria estar seca, né? Pois é, como por isso está aqui em cima, né? Mas no entanto ela começa a fazer Acho que é o excesso de chuva também, né, que provocou isso. Exatamente. Tipo de coisa. Quer dizer, para todos os efeitos, com aquela chuva toda que nós estávamos tendo durante o período, o que ela achou? Estamos na que ia primavera. começar a produzir de novo. Estou na primavera, vou começar outra vez. É o chumbinho, né? Olha só, né? Que loucura, né? Que loucura. E você vê folhas novas, etc. Quer dizer, vai chegar aqui no meio do inverno. Estranho assim, né? Tão ruim, né? Porque assim. você acaba a planta acaba gastando energia, né? Ela deveria estar no período de dormência. Sim, né? sim, devia estar recuperando a energia que ela gastou, né? Você vê que coisa? Por outro lado, aqui isso é figo. Ah, que legal. É gostoso o figo daqui, é muito bom. Eu não sei o que fizeram com o figo no Brasil, que ficou ruim, né? Não é? O figo europeu, ele é mais longo, né? Ele é mais comprido, ele é mais escuro. É muito mais gostoso que o nosso. Deixa eu ver se eu acho um figo maduro, que a gente colhe todo dia de manhã. Isso faz o que com isso? Aqui a gente faz doce, mas geleia. Tá. O doce de figo, que é o feito com figo verde, né? Daí seria bom até colher esses daqui. Sei. É curioso, não sai. Eu adoro e... Eu acho uma delícia. Pois mas não sai. Não engraçado, né? As pessoas não têm... os jovens de hoje não têm mais o hábito de comer compota. É engraçado isso. Engraçado, né? Interessante que você não tem... Ao invés das roseiras, acaba colocando... Não, a gente tem a roseira, mas a gente tem bastante... Vai muito bem aqui, né? Agora tá indo mal porque, enfim, para de chover. Mas a lavanda vai muito bem. E outra coisa que vai bem aqui, a gente teve um que nós tiramos ali na ponta, agora depois de 10 anos, durou 10 anos, é alecrim. E também temos, além do alecrim, temos manjericão, sálvia e tomilho aí no meio. Maravilha. Eu acredito, mas é crença, é fé, quase uma religião, né? Eu acredito que isso dá aromas e sabores para os vinhos. Bem possível. Por quê? Porque a gente mistura pólenes. Não tem nenhum efeito na reprodução, mas tem efeito no sabor. Fica lindo demais. E outra sombra que tá ali, tá bonita. A sombra tá boa também. Esse horário é um horário gostoso, porque o vinhedo é face norte, né? Eu até mexo um pouco com o pessoal aqui, dos meus amigos aqui do lado, né? Que eu brinco que o vinho deles sofre de falta de vitamina D, né? Porque eles estão na face sul. Viognier de inverno, né? Aqui as uvinhas, os cachinhos, né? Esforçando-se aqui para aguentar o tranco. Essa já é a definitiva. Essa já é pós segunda poda já. Tá. Então a gente tem bastante, tá indo bem essa produção, eu estou bem bonita, animado, né? com ela. Espero que não aconteça nada, mas tá vendo? Tá com bastante cacho, né? Aqui. Essa quando chegar inverno, aqui não tem estrutura para cobrir, né? Aqui não, você pode notar que são 2 fileiras e meia sem. Sei. Por quê? Porque a gente quer testar o efeito fora da estufa. Então se eu perder, eu perco isso aqui. Entendi. Mas o restante está coberto. Tá. Todo o resto da vinha está coberto. São 2 fileiras. Vamos ver o que acontece, né? É sempre assim. Até agora eu não tive assim nenhuma grande perda por conta de falta fora, de cobertura, tá? Mas por quê? Porque os grandes frios que eu já tive aqui com muita geada aconteceram depois da colheita, mais no fim de agosto. Tá. Aí já não é tão problemático. Isso. Agora,
tive geadas que não chegaram a afetar muito aqui. Tá? Já isso ainda antes do mês de maio, comecinho de junho, julho um pouquinho, mas não chegaram assim a afetar, mas diminuiu a produção significativamente. Agora, o que é coberto, você pega menos sol, né? Tem menos insolação. Só que ela, na verdade, assim, esse plástico, ele chama-se difusor. Ele porque a gente trabalha muito com a ideia de luz. Pois é. Né? Mas a ideia de luz não é importante. O que é importante é ultravioleta e infravermelho. Tá. E esse plástico deixa passar. Ele difunde esses raios, entendeu? Ele difunde, ele vai além. Não é que ele deixa passar, ele difunde. Na estrutura plástica, né, no polímero, o raio vem e ele abre. Só que daí, o que acontece? Embaixo cria um microclima diferente. E é isso que o pessoal da Amprovin não quer deixar eu fazer. Eu estou, inclusive, em discussão com eles, talvez eu até saia da associação. Isso. Porque eles são contrários a... Então, a Isabela, né? Você conhece a Isabela? Eu fiz entrevista com ela. Então, a Isabela, ela é uma baita técnica, ela, Murilo e tal, enfim, sabem muito mais do que eu. Só que o bolso que pega é o meu. Hoje eu tenho... A teoria na prática é outra coisa. Hoje eu tenho 4 funcionários para tomar conta da fazenda inteira. Claro. Certo? É pouca gente. É pouca gente. Na colheita você pega gente de fora. Às vezes. Normalmente a gente dá conta. A gente dá conta, tá? Às vezes eu trago alunos do primeiro ano do Instituto Federal para fazer um dia de colheita. Então eles saem de lá às 3h30 da manhã, chegam aqui, tomam um café, vêm para o campo. Né? Meu povo fica muito bravo daqui. Por quê? Porque eles são muito lentos, os meninos. É a primeira vez que eles estão entrando num campo. Né? Não sabem pegar tesoura, não sabem fazer nada. Né? Aí eles ficam até 1h da tarde. Aprenderam? Aprenderam. Então agora vamos comer. Vamos para uma feijoada. O cara não faz nada. Não tem produção. Né? Não é produtivo. Não. Mas, então às vezes eu pego uma pessoa ou duas, mas é muito pouco, tá? Aqui é Viognier também. Tudo Viognier. Aqui vai até ali, são os Viognier. E aí, isso acaba sendo interessante, né? Porque eles aprendem alguma coisa. Enfim, eu acho que é super importante a gente ajudar nisso, né? Mas eu não preciso disso. Agora, qual é o meu problema? É que eu não tenho gente para ficar à noite vindo acender barril. Fora a poluição, né? Fora a poluição. Tem um efeito, eu acho que isso é um efeito muito importante. Eu vi uma foto do ano passado ou retrasado, agora estou na dúvida, no fim da época de colheita na França. Você chegou a ver essa foto? É uma loucura, né? Parece que ilumina o... E não adiantou. A temperatura caiu muito, né? E não adiantou. Quer dizer, quando é geada negra, uma coisa assim, diz que não tem o que não tem que fazer, quer dizer... Tem a natureza, as intempéries, né? Agora, não querem reconhecer, paciência, eu acabo saindo, né? Tem um rigor demais, né? O que é uma coisa estranha, Gisele, porque você imagina o seguinte: o que é mais heterodoxo do que produzir uva no inverno? É maluco, não? É contra a natureza. Você concorda? É assim, o que eu estou dizendo é, nós estamos contra tudo. Mas, para fazer isso contra tudo, eu tenho que seguir as regras da burguesia. Eu faço uma revolução usando regras da burguesia. É um negócio... É um contrassenso. É verdade. Onde é que é a complicada aí, a Pinot? Lá embaixo, vamos lá. Ela é complicada por quê? Ela é complicada porque toda Pinot é complicada. Pinot Noir é uma das piores. A Pinot Meunier é muito complicada, né? E a Pinot Grigio também é complicada. Então, as Pinots em geral, né? São assim, são chatinhas. São uvas, tá vendo? Folhas de uva. Isso aqui são parreiras, né? São parreiras para fazer cavalo. Muda, né? Muda, é isso. Para fazer o cavalo, porta-enxerto. Aqui é a Pinot Grigio. Também a gente colheu agora, né? Mas foi muito ruim a colheita, infelizmente. Mas
Pinot Grigio, aí também voltando à vida estranhamente, né? Aqui é Chardonnay. Este monte de pedra aqui a gente vai usar agora. Nós vamos fazer aqui em cima um lugar para piquenique que a gente suspendeu, né? E aqui a Syrah. Aqui é a catástrofe. Aqui é o apocalipse zumbi. Essa já está toda armada, né? Para pôr a tela em cima. Isso, está tudo pronto, né? E já feita a poda com 5 gemas, né? Sei. É isso que os estrangeiros não entendem, né? Quer dizer, como é que pode essa diferença assim, né? E põe do lado a tela também para passarinho? Sim, precisa? sim. Quer dizer, tem que pôr em cima e tem que pôr do lado também. Tem que pôr do lado. Tem que pôr do lado. É muito trabalhoso. E dizem, o pessoal fala que o custo é quase o dobro do custo de uma produção normal, né? Sim. Não de inverno. Na produção normal existe o passarinho. Claro. Só que a área também produzida é muito grande, então o passarinho não acaba, claro. Certo? Agora, a abelha aqui também diz que fura, né? A abelha fura, tem alguns pulgões que furam, né? Por outro lado, você tem uma outra questão, que você tem situações curiosas aqui por exemplo, o jacu, né? O jacu é uma ave curiosa, ele tem aquele picão, né? Então ele vem, ele pega o cacho e ele, não é que ele come tudo, é que ele arrebenta o cacho com o bico. Faz um estrago maior. Faz um estrago grande. Nós tivemos um ano aqui, acho que foi 2016 ou 2017, não me lembro agora, que nós tínhamos só Petit Verdot para colher. Na verdade foi assim, estava tudo coberto com tela. Tiramos as telas para fazer a colheita. Tá. Fizemos a colheita da Cabernet Sauvignon, da Malbec, tudo num dia só. Tá. Sobrou para o dia seguinte os 100 e poucos pés que a gente tem de Petit Verdot. Durante a noite, no fim da noite, né, no fim do dia, né, no lusco-fusco, eles foram lá e acabaram com o vinhedo. Nossa. A gente colheu 30 quilos. E que época que vocês põem tela aqui? Bem quando para qualquer uva, tá. Quando a gente fala que começa a fase do pintor. Sei, o que é? Quando aparece a primeira bolinha cor-de-rosa. Tá. Tá? Esse é o momento que a gente tem que botar a tela, porque aquela uva começa a ficar doce. Até então ela é lotada de ácidos. Tanto a lateral como a de cima também? Ou a de cima? Não, a de cima antes. Antes, a de cima no final de abril. Que é a época do inverno. Que é o outono, né? No outono a gente já começa a fazer a cobertura. E duas, né? São sempre próximas. Né? Essa que você usa a garrafa do Syrah, né? Isso, eu uso a garrafa borgonhesa. Na verdade, eu comecei com a borgonhesa, que foi o primeiro ali, ó. Esse é o Syrah. Esse é o Syrah. Achei que era o Cabernet Sauvignon. Esse é o Syrah. Tá. Esse é a borgonhesa, né? Eu comecei com ela e depois eu troquei para bordaleza. Sei. Tá? Por quê? Porque a garrafa era melhor e dava para comprar. Hoje, a garrafa da bordaleza é impossível pagar. Sério, cara? É muito caro, tá muito caro. Iva, hein? Sim. Tintim, sua saúde. Saúde. Prazer em ter você. Prazer em conhecê-lo. Nós que agradecemos. Ele é azulado, né? Tem bastante uva, né? Sente bem a uva, né? Agora mexendo ele já começa a metamorfose. É isso aí. Talvez Kafka explique. Mudou completamente. Esse que safra que é? Esse é 2021. É o nosso vinho de entrada, né? Gostoso. Eu não espero muito dele, mas ele é agradável. Correto. Não tem aquela pirazina desagradável de muito Cabernet Sauvignon. Ele até tem um pouquinho. Um pouquinho tem, mas não é aquela coisa que incomoda. Seu que é o pimentão? Porque tem uns que parece pimentão. É típico, né? Típico,
Mas tem uns que parece que tá comendo pimentão, né? Nossa, mas não exagera também, né? Tem alguns que são... Opa! Tão forte assim. Você pega um corte de bordalês, né, de Marcelin com Cabernet Sauvignon, nossa, é uma... Um pimentão só. É um pimentão só falta ele botar um recheio de carne e mastigar. E verde ainda. É. Eu gosto mais essa Syrah é mais interessante. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma. Muito gostosa essa Syrah. Esse é o que você tá falando, esse outro. É o segundo, Hemisfério Sul. Sabe o que eu vou te pedir? Você me dá um pouquinho d'água, por favor? Eu também vou precisar. O CL, o que é? Como? O CL aqui. CL, ciclos. Sim, ciclo de inverno. Essa daí é a CI. poda invertida. É CI, Beto, CI. A colheita invertida, ou poda invertida, como se quiser, né? Então vocês veem que, na verdade, o que acontece nas fases é que ela acaba ficando muito parecida com o que acontece no hemisfério norte, né? Engraçado isso, hein? E um detalhe que é importantíssimo, não tem parte marrom na terceira linha. Ou seja, a planta não descansa durante o outono. Nossa, coitadas, né? Trabalha muito mais do que a... E isso a gente não sabe o resultado no longo prazo. A longo A segunda poda, ela é feita em duas fases, ela não é feita numa fase só. Né? Eu não vou simplesmente ir lá e tiro o galho com o cacho e com a folha, né? Porque na primeira poda eu estou tirando o que está morto, né? O que está velho. Agora não. Agora não, ela está viva, tá com cacho e tal. Então o que eu faço? Eu tiro primeiro, na primeira fase desta segunda poda, eu tiro os cachos. Depois... Aí, vários dias depois, é que eu vou lá e tiro o ramo. Por quê? Porque eu quero que a planta continue a fazer fotossíntese. Senão ela abandona. Então, mas por que eu preciso que ela continue fazendo fotossíntese? energia, Porque eu quero que ela guarde carbono. O carbono não vai chegar no cacho, porque o cacho não está mais lá. Claro. Então fica Precisa dentro da mais. parte lenhosa da planta. Lá na frente, quando estiver começando o outono e o inverno, eu vou precisar de reservas adicionais energia, né? de carbono. Onde eu vou buscar isso, além do dia a dia? Vou buscar, primeiro porque nós temos uma insolação menor, temos um período em que os dias são mais curtos, e segundo, eu preciso de uma energia extra, que é naquele carbono que está armazenado na planta. Na própria planta. Interessante. Que interessante. É bem interessante. Legal. Eu também nunca vi.